Então, pessoal do nono ano, voltando aí com o nosso capítulo 5, nós temos aí a questão do Japão e nós temos também a questão da China, né? Dois países que possuem uma diferença enorme, não só na questão tecnológica, mas também na questão populacional, né? Já que a China é o maior país em população do mundo, e também na questão territorial, já que a China também é um dos maiores países do mundo nessa questão territorial. Já o Japão, né, é um país formado por arquipélagos, é um país insular, um país muito pequeno e sofre também com grandes abalos sísmicos, já que ele está em uma área bastante de intensidade, dessas intensidades, ok? Para iniciarmos aí, nós vamos pegar a questão do Japão, né? E essa questão da ascensão japonesa. O que foi esse período de ascensão japonesa? Lembrando aí que o Japão, ele fica sem ter contato com o Oriente até o século XIX, né? Ou seja, do século XIII, aliás, século XII até o século XIX, o poder do Japão era concentrado nas mãos dos chefes Shingus, ou seja, os Shinguns eram pessoas aí que eram chefes militares, né? E os chefes militares aí, eles tinham aí como a guarda os samurais, né? Que é muito falado aí na cultura japonesa. Então, existia o chefe Shingu, que comandava toda a região do Japão, e existiam os samurais, que eram seus guardas, ou os seus armamentos, tá? Que fazia a questão do armamento. Com isso aí, o Japão, ele ficou enclausurado, né? Ele ficou, digamos que, sem ter contato com o Ocidente até o século XIX, certo? Em 1868, ou seja, quase no final aí do século XIX, chega ao poder o imperador Mutsuhito. Chega então Mutsuhito, também chamado de Meiji, marcando aí uma grande era, né? Que é marcada aí a Era Meiji. Essa Era Meiji aí, bastante falada, bastante conhecida lá no Japão, ela foi praticamente uma das melhores eras para a floração do Japão, principalmente aí no seu período, nas suas questões de mudanças sociais. Acaba então com essa questão dos Shingus, não tem mais Shingus, não vai ter mais samurais, eles vão entrar em extinção os samurais. Porém, o Japão, ele começa a ter a obrigatoriedade do ensino primário obrigatório, certo? Políticas públicas e políticas econômicas também vão ser desenvolvidas no Japão nessa época aí, né? E o monarca, que era o imperador, ele vai ter no caso, os seus poderes limitados, fazendo com que seja apenas desenvolvido alguns, digamos que ele vai entrar, né, com essa questão toda para ser apenas uma pessoa simbólica no Japão. E o parlamento japonês que vai tomar agora as decisões políticas e as decisões econômicas, tá? Então, nessa época aí, começa um período de grande transformação política, social e econômica no Japão, já que o imperador, ele entra apenas para ser uma figura, né, representativa do Japão, e o parlamento japonês, ele começa a tomar as suas decisões. Lembrando que a Era Meiji, ela começa em 1868. Antes disso, o Japão era um Japão feudal, era um Japão voltado principalmente para ser arcaico e não ter contato nenhum com o Ocidente, ok? O que vai começar aí, né? O Japão, ele passa do século XIX a ser um país desenvolvido, a ser um país tem um grande desenvolvimento econômico voltado para o campo, e ele começa então o seu desenvolvimento econômico voltado para as indústrias. E uma pequena passada de tempo, vocês irão perceber que o Japão, ele deixa de ser um país feudal e ele vai passar a ser um país que possui uma grande potencialidade tecnológica. O crescimento industrial foi desenvolvido principalmente pelas chamadas Zaibatsus. O que eram os Zaibatsus? Naquela época lá, o Japão, ele começa a desenvolver as suas indústrias. Porém, nem todo o governo japonês, principalmente o governo japonês, não tinha dinheiro suficiente para desenvolver as suas indústrias. E as grandes corporações, as grandes famílias mais ricas, as grandes famílias mais abastadas, elas vão estar aí desenvolvendo as indústrias, como é o caso da Mitsubishi, como é o caso aí da Honda. Essas indústrias aí são as indústrias familiares, que começam então a desenvolver as suas produções, tá? Então são chamadas de Zaibatsus. Zaibatsu eram empresas familiares que iam desenvolver a industrialização e desenvolveu a industrialização do Japão, tá? Então nós temos aí as Zaibatsus.
Com o desenvolvimento aí da questão tecnológica, né, o Japão ele precisou desenvolver o seu incremento educacional. Então o Japão ele começa a desenvolver o seu poder econômico através da educação. Já que naquela época, né, passa a ser o Japão e ter a obrigatoriedade do ensino primário, né, é obrigatório todas as crianças estarem matriculadas naquela época, e o Japão começa a pegar os seus estudantes e colocarem ele para fazer intercâmbio em outros locais. Então começa aí o Japão pagar estágios, pagar intercâmbio para os estudantes japoneses, fazer intercâmbio lá na Europa, fazer intercâmbio lá nos Estados Unidos e depois voltar para o seu país com as experiências e com todo o poder que eles vão ter para desenvolver as suas indústrias e desenvolver a sua tecnologia, tá? Busca por novos territórios e envolvimento em conflitos mundiais como as potências europeias. Naquela época aí, o Japão está desenvolvendo as suas indústrias. Para desenvolver essas indústrias, ele vai ter que desenvolver principalmente aí e ter matéria-prima. Só que nós sabemos que o Japão é um país pequeno e é um país aí que não tem como se expandir horizontalmente, já que no interior do Japão vai ser marcado principalmente por grandes quantidades de montanhas. E essas montanhas aí vai ser uma barreira física e não vai deixar o Japão aí desenvolver todo o seu poder de matéria-prima, tá? O que ele vai começar a fazer? Ele vai na mesma onda lá dos países europeus e começa então a fazer a invasão de territórios para dominar territórios e logo após explorar e desenvolver as suas matérias-primas, tá? E ele vai começar, né, a entrar em conflitos com algumas potências europeias, já que ele vai anexar territórios em regiões que já foram aí desenvolvidas e em regiões também que já foram aí ditas como donos dos europeus, tá? As empresas japonesas geram destaque mundial ao final da Primeira Guerra Mundial. Quando chega a Primeira Guerra Mundial, toda a Europa, como nós vimos aí, está totalmente destruída. Assim como o Brasil, que foi desenvolvida as suas indústrias na Primeira Guerra Mundial, as indústrias japonesas também elas vão ganhar um grande destaque, já que as indústrias japonesas elas vão migrar principalmente para a região lá da Europa, tá? Fazendo essa migração aí, as indústrias elas começam a ter um grande desenvolvimento econômico naquela região e ganham destaque também naquela região. Só que quando chega a Segunda Guerra Mundial, né, o imperialismo japonês ele vai tomar de conta, ou seja, o imperador japonês ele vai querer, digamos que, comandar toda a região do Japão. Esse comando aí vai fazer que ele se alie com a Itália e vai fazer também que ele se alinhe com a Alemanha, fazendo com que haja esse eixo aí e esse eixo aí surja e culmina com a Segunda Guerra Mundial, certo? O que é que nós temos aí, né? Logo após a Segunda Guerra Mundial, nós temos um período chamado Guerra Fria. E o Japão também foi bastante importante nesse contexto aí da Guerra Fria. Por quê? Toda a região da Ásia vai ser dominada, né? Grande parte da região da Ásia vai ser dominada principalmente pelo socialismo. E para barrar o socialismo, fazer com que o socialismo não expanda para a questão oriental, os Estados Unidos já vai fazer com que o Japão venha a aderir o chamado Plano Colombo. E o que significa o Plano Colombo? Assim como foi o Plano Marshall para as potências europeias, o Plano Colombo também foi um plano de ajuda mútua ao país japonês, fazendo com que os Estados Unidos emprestassem grande quantidade de dinheiro para o Japão se reestruturar, né, sair daquela crise econômica que ele estava, já que duas cidades e grandes cidades importantes foram destruídas pelo próprio Estados Unidos, né? Então ele vai barrar naquela região da Ásia o socialismo, tá? Então fica o socialismo, digamos que acurralado só na região da própria Ásia, tá? Até a China, fica lá os Estados Unidos, não ultrapassando lá o Japão, já que o Japão vai ter o Plano Colombo, que vai ser um plano totalmente desenvolvido e voltado para os Estados Unidos, né? Com a ajuda aí dos Estados Unidos. São o quê? Empréstimos e investimentos dos Estados Unidos, reaparecimento de grandes empresas e grupos industriais de uso e tecnologia avançada, lembrando aí que os Estados Unidos ajudam economicamente o Japão e o Japão começa a desenvolver mais ainda o seu poder tecnológico, já que ele já tinha essa experiência antes da Primeira Guerra, da Segunda Guerra Mundial e da Guerra Fria, né? Porém, o Japão vai ficar
digamos que, proibido de desenvolver armamento bélico, ele não vai poder desenvolver a questão armamento para a guerra, e todo o dinheiro aí vai ser direcionado, né, esses gastos aí que era para a guerra, vai ser direcionado para o setor educacional, certo? Grandes ofertas aí de mão de obra qualificada, disciplinada, que é típica do Japão. Todos os japoneses eles são disciplinados, todos os japoneses aí são qualificados. Esse grande investimento educacional, esse grande investimento aí na mão de obra japonesa vai fazer com que o Japão ele conquiste em larga escala aí uma grande quantidade de mercado externo, principalmente pelos seus produtos, são produtos de alta tecnologia e muitos mercados aí vão querer esses produtos. Sem contar que o Japão é um dos países, né, e um dos principais países que desenvolve robôs. Até mesmo os Estados Unidos ficam atrás do Japão quando fala-se essa questão de desenvolvimento tecnológico voltado aí para os robôs, tá? O que é que nós temos mais, né? Aqui o espaço urbano e industrial japonês, vocês irão perceber que nessa região litorânea no Japão vai estar localizados os principais centros industriais e os principais centros aí de ocupação populacional. Por que não aqui no interior, né? No interior, como foi falado, vai ser marcado principalmente por uma grande quantidade de montanhas, impedindo que haja aí uma acumulação e uma proliferação de pessoas nessa região. Então, as metrópoles japonesas aí, elas são superlotadas e as metrópoles japonesas aí são marcadas principalmente por uma grande quantidade de prédios, já que para ocupar essa população, né? Então nós temos aí todo esse espaço urbano industrial japonês marcado principalmente nessa região que é a região litorânea, a região costeira ou a região de portos, ok? E para finalizarmos a questão do Japão aí, ele vai entrar aí em contato em dois grandes tipos de bloco econômico, né? A APEC, que é Acordo de Cooperação do Oceano Pacífico, e a ASEAN, que é, digamos aí, um acordo econômico e político feito pelos países da Oceania e da Ásia. Então o Japão faz parte aí desses dois blocos econômicos, ok? Por último, aí nós temos a questão da China, né? A China aí como uma grande potência econômica e uma grande potência aí, digamos, emergência, né? Porque ela é um país emergente, então a China passa a ser e ter um grande destaque aí nessa questão econômica. Mas como a China ganhou esse destaque aí, já que ela é um país pobre, um país subdesenvolvido assim como o Brasil, tem essas características, né? Primeiro que a China vai possuir um grande quadro diversificado natural, né? Indo de regiões montanhosas, como é a questão lá no norte, a questão sul, aliás, né? A questão sul da China vai ser totalmente voltado para o conjunto de montanhas, já que naquela região vai ter planaltos como o Planalto do Tibete, né? Da Mongólia, passando por desertos secos, até planícies férteis com atividade agrícola. Então, é bastante heterogêneo essa região da China, até porque também ela possui uma grande quantidade de território, né? O deserto de Gobi, na parte central do país, constata com a impotência de grandes rios, como o rio Yangtze, conhecido como Rio Azul, e o Huanghe, conhecido como Rio Amarelo. Esses dois grandes rios aí foram bastante importantes para a China desenvolver toda a sua cultura milenar e toda a sua questão da população, tá? Já que, como nós vimos aí nos capítulos anteriores, as maiores populações do mundo vão ser desenvolvidas e vão surgir através de grandes rios. Na China não foi diferente, também foi desenvolvida aí, né, a questão da humanidade na China, né, a questão população da China entre esses rios aí. Mas também nós temos esse grande deserto, que é o deserto de Gobi, que vai fazer parte aí de grande quantidade da China oriental. Okay? Aliás, da China ocidental e deserto de Gobi, já que ao sul vai ter o Planalto do Tibete e vai ter aí uma grande quantidade de montanhas vindo da Mongólia entre a Índia, impedindo aí essa entrada de massas úmidas desenvolvendo os desertos, ok? O rio Yangtze, com quedas de água, favoreceu a construção da maior usina hidrelétrica do mundo, que é a usina chamada Três Gargantas. O clima e a vegetação, digamos que vão coincidir, né, com as localidades, vai ser bastante diferenciadas também. Okay? O que é que nós temos então aí com a queda do Império Chinês? O Império Chinês ele vai cair principalmente no século XX, entrando no século XX, 1911, 1912,
cai o Império Chinês, né? A China era comandada aí pelo imperador. O imperador chamado de Puyu, ele vai, por pressão, abdicar o trono, né? Não vai se sustentar mais a monarquia na China, e então esse imperador Puyu, ele vai abdicar o seu trono, e o líder nacionalista Sun Yat-sen, ele vai aí fazer com que a China entre em um período chamado período de república, ok? Então, a China século XIX, até o século XIX, era uma China monarca. Logo após aí, essa abdicação do imperador e a entrada de um nacionalista para comandar o país, torna-se um país republicano, né? Surge então um partido chamado Partido Nacionalista Chinês. Em contrapartida aí, uma grande parte da população vai ser contra esse partido nacionalista chinês. E com a ajuda aí de Mao Tse-tung, um grande líder daquela região da China, surge outro partido, que é chamado de Partido Comunista Chinês, que vai ser o principal partido que vai entrar de encontro com esse partido nacionalista. E começa então a grande disputa entre o Partido Nacionalista Chinês e o Partido Comunista Chinês. Essa disputa aí vai fazer com que, em 1925, Sun Yat-sen morra, né? Daí por diante, essa luta vai continuar, fazendo com que o Partido Comunista e o Partido Comunista entrem em um conflito, e esse conflito aí chegue em um resultado. Esse resultado fará com que os comunistas ganhem digamos que todo o conhecimento naquela região, ganhe também todo o poder daquela região. O Partido Comunista, ele vai ganhar grande aval da população, e os nacionalistas, eles vão ser expulsos da região da China, formando a região de Taiwan, que é uma região que é a China, só que é a China nacionalista. Tá? Então nós temos agora, em 1952, em 1925, aliás, uma China comunista, assim como toda a União Soviética, e as pessoas que eram contra esse desenvolvimento do comunismo na China vão ser expulsas e vão aí migrar para a região de Taiwan, no qual é a China socialista. Aliás, perdão, a China nacionalista. Tá? Todos os partidos políticos econômicos chineses tinham como base aí o modelo soviético, tá? Ou seja, o modelo capitalista, aliás, o modelo socialista ou o Partido Comunista Chinês tem o mesmo modelo soviético, até porque a China ela vai entrar muito de encontro com a União Soviética para fazer e manter relações econômicas. Vai também desenvolver a economia planificada, né? Ou seja, quem vai comandar a economia vai ser o Estado comanda a economia aí. Vai ter a estatização dos meios de produção, o Estado também será dono das empresas, das indústrias e das fábricas, né? E vai ser desenvolvida principalmente as chamadas indústrias de base, que são aquelas indústrias voltadas para a produção em grande escala. E o poder vai ser centralizado, ou seja, o poder vai ser do partido único, e esse poder aí vai ser um poder ditatorial, tá? Sem ter aí, digamos que, um certo tipo de discórdia nas decisões tomadas. Aos poucos, a China rompe com o modelo soviético e busca priorizar o seu setor agrícola, né? Já que o modelo soviético aí priorizava modernizar o espaço rural, o espaço urbano, priorizava desenvolver as indústrias no espaço urbano. Mas a China, ela quer deixar um pouco de lado a questão urbana e também quer desenvolver a sua questão rural, já que a maior parcela da população naquela época estava morando na região rural e ela precisava fazer meios, né, produzir meios e desenvolver meios para que haja esse desenvolvimento rural. O que ela começou a fazer, né? Comunas populares. Ela começou a distribuir as terras aí. Lembrando que a China era dona das terras, então a China começa a distribuir as suas terras e fazer com que a população trabalhe nessas terras aí, produzindo e desenvolvendo alimento e produzindo alimento, né? E também na China houve a chamada reforma agrária, né? O que significa isso? Significa dizer que o governo chinês pegou aquelas regiões que não estavam sendo produzidas, né? Aquelas áreas que não estavam sendo produzidas e deu para a população. Deng Xiaoping assume o poder em 1976 e ele começa a fazer a abertura econômica, né? Ele começa a fazer a abertura do mercado chinês
para o capital estrangeiro. Ele fala o quê? Podem vir as multinacionais para a China, que a China vai aderir a essa produção capitalista. Vai facilitar a entrada de empresas estrangeiras e realizar investimentos em tecnologias em parcerias com as estatais. Qual é o principal objetivo dessa abertura econômica para a China? A China vai abrir as portas para o capital estrangeiro, a China vai abrir as portas nesse momento aí, na segunda metade do século XX, para as indústrias que são indústrias estrangeiras, que requer e tem um grande poder tecnológico, e com isso aí ela vai pegar digamos que ela pega essa questão da tecnologia e vai utilizar a sua tecnologia, né? Utiliza essa tecnologia para desenvolver também o seu poder tecnológico e o seu poder naquela região, né? Então, quais são os principais fatores atrativos que vai fazer com que a China ela venha a aderir e abrir as portas? Quais são os principais fatores que vai ter na China para a população e para as indústrias multinacionais vir para aquela região? Primeiro, a China vai abrir a região costeira, né? Toda a região costeira da China vai ser chamada de áreas para implantação das indústrias multinacionais, que de certa forma facilita a exportação das mercadorias, já que se você vai estar na área costeira, vai facilitar aí, né, a sua levada aí de produtos. Baixo custo de produção, né? Porque as indústrias multinacionais vão ter baixo custo de produção? Porque a China é um país grande, então lá vai ter grandes quantidades de matéria-prima, vai ter também uma mão de obra bastante barata, uma mão de obra abundante, que é muitas pessoas que vão chegar lá, e qualificada. Qualificada porque o modelo soviético priorizava principalmente a questão educacional. Então as pessoas eram qualificadas para isso, já que elas tinham esse investimento nesse setor educacional. Lá também vai ter uma baixa ou fraca legislação trabalhista e ambiental. Além disso aí, né, a China vai exercer imposto, ou seja, as indústrias que irão para a China, as empresas que irão para a China não irão pagar imposto, ou o imposto que ela irá pagar vai ser um imposto bastante baixo. O interesse da China naquela época era pegar a tecnologia, era ter aproveitamento da tecnologia que ia ser implantada naquela região. Então, muitas indústrias foram para a China naquela época. Muitas indústrias lá começam a desenvolver naquela época ali, né? E é desenvolvida as chamadas zonas econômicas especiais, né? Zonas econômicas especiais são todas essas áreas aqui, ó, que vêm do norte ao sul da China, localizado principalmente nessa região oriental chinesa. Essas zonas econômicas especiais são zonas no qual há um grande investimento de capital estrangeiro, certo? Então a China atualmente é um país riquíssimo devido à grande quantidade de indústrias que estão locadas nessa região aqui. A maioria delas, né, são indústrias multinacionais. A maioria delas aí também pega esse lucro que é produzido na China e vai para fora, né? Leva para os seus países de origem, leva para os países centrais, são os países mais desenvolvidos. É por isso que a China, sim, tem um alto grau de produção. A China produz muitos produtos, a China produz um alto PIB. Porém, esse PIB não fica na China, esse PIB vai para os países mais desenvolvidos, que são os donos dessas indústrias que estão aqui nas chamadas zonas econômicas especiais, ok? É por isso que muitos produtos aí têm esse selo chamado Made in China, né? Ou seja, fabricado na China, por quê? Porque as indústrias foram para lá ter aí essa mão de obra barata, baixo custo de produção, né? Esse é o principal interesse, ok? Para finalizarmos o capítulo aí, né, nós temos atividades da página 89 até a página 92 e também nós temos como revisão o capítulo 5 do livro Suplementares, ok? Então, nós finalizamos aqui o nosso livro 1. Na volta aí, né, nós vamos iniciar o nosso livro 2, tá? Com o capítulo 6, certo? Então, qualquer dúvida aí, a gente se vê na próxima sexta, né, no nosso chat. Vocês anotem as dúvidas que vocês têm para a gente tirar ao vivo essas dúvidas, ok? Então, até mais.